Ei, pessoas, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou Luciane. Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Aqui a gente faz um estudo mais aprofundado sobre a doutrina espírita, sobre as realidades do mundo espiritual. Nosso objetivo aqui é estudar bastante para poder entender sobre essas realidades do mundo que nos cerca, porque o que os espíritos falam que para a gente, o melhor remédio para a gente, todo mundo é influenciado por espíritos o tempo inteiro. Isso está no livro dos espíritos. E a melhor maneira para a gente poder se proteger desse assédio, para poder atrair para perto de nós boas companhias, é estudar, compreender as realidades do mundo espiritual e elevação moral. Fazer uma caridade, domar suas más inclinações, e aí por aí vai. Então, aqui, meu objetivo é eu estudar todos os dias, e como eu já estou estudando, para mim, estudar com mais afinco, eu venho cá e compartilho com vocês. Até mesmo porque a gente aprende mais. Aqui eu estou falando com vocês, eu estou discutindo e estou aprendendo, mas não estou aqui como especialista de forma alguma. Eu estou fazendo um curso de aprofundamento dos estudos mediúnicos e o objetivo é me comprometer. E vou compartilhar para quem possa interessar. Mas deixando claro, não sou especialista, aprendo muito com os comentários de vocês, então deixem aí seus comentários, curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal, é muito importante para mim, vamos fazer essa mensagem chegar a quem precisa. Porque graças a Deus, a minha mediunidade ela eclodiu e eu tinha aqui perto a Fraternidade Irmãos Glacos, que me acolheu maravilhosamente bem. Tem um centro estruturado para os médiuns. Estou fazendo um curso com duração de 2 anos, de estudos mediúnicos, tudo bem orientado. Tem um mentor espiritual da casa aqui me acompanhando, até porque eu me comprometi a estudar todos os dias. Agradecer, é uma forma de eu agradecer. Já que eles estão comprometidos comigo, então é justo que eu me comprometa com eles também. Mas nem todo mundo tem essa oportunidade de estudar sobre a mediunidade. Então, por isso eu estou compartilhando aqui com vocês, porque dependendo deixa a gente maluco, maluco mesmo. Então é isso, hoje eu vou ler para vocês o livro Mediunidade, Estudo e Prática. Esse é o livro que a gente estuda lá na Fraternidade, no Estudos Mediúnicos, no CEM, e eu vou ler o capítulo A Emancipação da Alma. Programa 1, módulo 1, tema 10. Peraí, deixa eu pôr meus óculos. Em O Livro dos Espíritos, a alma é conceituada como um espírito encarnado. Essa definição traz algumas implicações, entre elas a indicação de que o encarnado vivia anteriormente em outro plano. E, ao sair de lá para reencarnar, não estaria impedido de manter contato com seus habitantes, como usualmente fazemos com pessoas que vivem em outras cidades, países e continentes. Ou seja, encarnamos, estamos aqui na Terra, mas isso não impede que a gente mantenha comunicação com espíritos desencarnados. E a gente o faz constantemente. Às vezes nós viemos de uma colônia espiritual. E eu nasci aqui em Minas Gerais, um outro amigo meu pode ter nascido lá no Japão, no Rio Grande do Sul, na Índia, nos Estados Unidos, ou até mesmo pessoas que são importantes para nós, parentes, mora aqui, eu tenho um parente que mora longe, mas a gente pode se encontrar à noite durante o sonho. A gente não fica preso no nosso corpo, o nosso espírito durante a noite ele é liberto. Ele é preso ao nosso corpo físico pelo cordão de prata, que na hora que o cordão de prata se rompe, aí é a morte propriamente dita. Mas à noite, quando a gente está dormindo, a gente consegue ir para vários lugares, vários mundos, que o nosso espírito está liberto. Geralmente a gente não se lembra. Mas, por exemplo, se a gente acorda com aquela sensação de leveza, aquela sensação boa, provavelmente a gente teve contato com os nossos mentores espirituais, ou a gente foi para lugares elevados, mas também tem dia que a gente acorda, parece que passou um trem em cima da gente, a gente acorda mais cansado do que antes de dormir. É porque a gente ou trabalhou bastante, ou foi para lugares bem pesados, ou estava em companhia de espíritos com pouca luz. Ou seja, nosso corpo descansa enquanto a gente dorme, nosso espírito não. Espírito não dorme de jeito nenhum. Nessas circunstâncias, e sim no espiritismo, o intercâmbio entre um plano e outro pode ser regularmente estabelecido por meio de 2 vias.
a mediúnica e a utilizada diretamente pelo próprio encarnado. Pela via mediúnica, o espírito renasce como médium, pessoa possuidora de uma organização física apropriada, sensível. Isso está no Livro dos Espíritos, questão 134. Que ele favoreça atuar como intérprete de pensamentos e de sentimentos dos desencarnados. Pela outra via, objeto desse estudo, a comunicação é realizada pelo próprio encarnado, quando este se encontra no estado de emancipação da alma. Assim definido por Allan Kardec, mas vulgarmente no meio espírita, é conhecido como anímico ou ainda desdobramento espiritual. Quando o corpo dorme, mas o espírito sai. É o animismo. O animismo é o nosso, é a nossa personalidade. Por exemplo, eu acordo à noite, eu estou dormindo à noite, meu espírito sai do meu corpo. Ele anda pela casa toda, não encontra nenhum outro espírito. Quando ele volta para o corpo, ele tem aquela lembrança, aquela vaga impressão de ter andado pela casa. Aquilo ali é animismo. Porém, se ele está dormindo à noite, o espírito sai, conversa com um outro espírito, aí já é mediúnico, porque não é da personalidade da pessoa, é intermédio. Nós somos só intermediários, médium é intermediário. Então, o animismo é nosso. Quando vem a informação de outra pessoa, é mediúnico. Por que eles falam que médium não pode cobrar pelos trabalhos que fazem? Porque o trabalho não é nosso. Não somos nós que fazemos, são os espíritos. A informação é dos espíritos. Se o espírito não quiser mais estar do nosso lado, a gente perde. É bem diferente de uma conquista da alma. Por exemplo, a pessoa que estuda, faz um curso superior, se especializa, aquele conhecimento é dela. Então, ela pode cobrar pelo que faz, mas a informação, o conhecimento ou os talentos que vêm dos espíritos não pertencem ao médium. Portanto, ele não pode cobrar o que de graça recebeste, de graça oferecerá. Entretanto, as duas vias de comunicação usualmente se sobrepõem, de forma que não é fácil discernir com exatidão quando o fenômeno é exclusivamente mediúnico ou anímico. Geralmente, a gente fala medianímico, que tem o fenômeno mediúnico, mas tem o fenômeno anímico. Por exemplo, quando tem uma incorporação de um espírito, já falei isso em outros vídeos, mas o objetivo do médium nascer médium não é ter manifestação de efeito físico, é ele se aprimorar, é ele acelerar o processo de evolução dele, moral, porque o assédio dos espíritos é muito grande. Então, o médium, quando ele nasce médium, ele não tem a opção de não ficar perto de espíritos. Se ele estudar, se ele se elevar moralmente, ele vai atrair para perto de si espíritos nobres. Se ele não estudar, ele vai atrair espíritos sem luz. Mas ele vai atrair espíritos. Então, o objetivo do médium é ele se aperfeiçoar, ele ser médium de Jesus, né? Dentro de casa, no trabalho, no trânsito, na casa espírita, ou então em outras religiões, esse monte de profeta que tem aí dos evangélicos, o que eles são? Médiums. Eles são intermediários do plano espiritual. Mas, por exemplo, uma comunicação de um profeta, uma comunicação comum numa casa espírita, o perispírito do espírito desencarnado encosta no nosso perispírito e, por intuição, a gente sabe o que ele está falando. Mas aquilo ali, a gente não fala, a gente não, né? Eu não. As pessoas que estão incorporadas, eles não falam tal qual o espírito falou para eles. Tem uma interpretação ali, que vai de acordo com a elevação moral dele, vai de acordo com o conteúdo que ele tem. E isso daí é medianímico. Vem a comunicação mediúnica, mas vem também a parte anímica da pessoa. Por exemplo, essas pessoas que vão dar palestra, elas vão lá, os espíritos podem influenciá-las beneficamente. Mas para elas chegarem lá e dar a palestra sobre um tema, ela tem que primeiro estudar, o conteúdo tem que ser dela. Os espíritos só vão facilitar para que ela acesse o conteúdo que ela precisa acessar. Mas se ela não tiver o conteúdo dentro dela, os espíritos não podem fazer nada. Por isso eles gostam tanto quando a gente estuda, porque eles podem acessar o nosso conteúdo para que a gente sirva aqui ao mundo espiritual, estando encarnado aqui na Terra. E eles pedem muito para a gente estudar. Estudar. Todo dia, quando a gente vai na fraternidade, você tem pelo menos 2 recomendações de livros para ler. Minha pilha só aumenta. Então, nas ocorrências anímicas ou de emancipação da alma,
O espírito se desprende parcialmente do corpo físico. Torna-se mais livre, mais independente ou mais emancipado. E por si, presencia ou participa de acontecimentos em ambas as dimensões da vida, tanto no encarnado quanto no desencarnado, no mundo material e no mundo espiritual. E então consegue entrar em contato com os espíritos, encarnados ou desencarnados. Quando eu estou dormindo e meu espírito sai do meu corpo, eu posso encontrar com meu filho, com minha mãe, com meu pai, com meu irmão, com um amigo, uma pessoa encarnada. Quando a gente fala que sonhou com alguém, às vezes a gente esteve presente com a pessoa mesmo durante o sonho, com o espírito dela, mas a gente pode sonhar com pessoas desencarnadas também, pessoas queridas que já faleceram. Geralmente nós não lembramos, né? Quando o médium ele tem aquele sonho lúcido, algum propósito tem, mas geralmente a gente tem contato com outros espíritos toda noite. A gente é que não lembra. Por isso que tem pessoas que a gente tem mais afinidade que as outras. A gente, se bobear, já mantém contato, um vínculo espiritual há muito tempo. O livro dos médiuns explica que as ocorrências anímicas são fenômenos naturais, tal como acontece com a mediunidade, pois ambos estão relacionados às propriedades do perispírito. Uma vez que, no princípio de que tudo o que foi dito sobre as propriedades do perispírito após a morte também se aplica ao perispírito dos vivos encarnados. Está aí o livro dos médiuns, capítulo 7, item 114. Sendo a emancipação da alma intrínseca à natureza humana, destaca Allan Kardec, o corpo é o envoltório e o instrumento do espírito, e à medida que este adquire novas aptidões, reveste outro envoltório apropriado, modelado e adaptado às necessidades de sua evolução. Então, aqui, essa daqui é só casca, tá? A gente já nasceu com outros corpos, em outras vezes a gente já nasceu homem, já nasceu mulher. Isso daqui não nos define. O nosso corpo não nos define. O que define é a nossa essência. O que nós sentimos, o que nós pensamos e o que nós fazemos a partir do que a gente pensa e o que a gente sente. A emancipação da alma. Assinalamos em seguida os fenômenos de emancipação da alma relacionados, respectivamente, em O Livro dos Espíritos e em O Livro dos Médiuns. Sono e sonhos. Esclarece a equipe do Espírito de Verdade ao codificador do Espiritismo. O espírito jamais está inativo. Durante o sono, afrouxam-se os laços que o prendem ao corpo, e então, não precisando o corpo de sua presença, o espírito se lança no espaço e entra em relação mais direta com os outros espíritos. E complementa: sabeis que, quando o corpo repousa, o espírito tem mais faculdades do que no estado de vigília, acordado. Lembra-se do passado e algumas vezes prevê o futuro. Adquire mais poder e pode entrar em comunicação com outros espíritos, seja desse mundo, seja do outro. O sono liberta parcialmente a alma do corpo. Quando dorme, o homem se acha momentaneamente no estado que ficará de forma definitiva depois da morte. Está no Livro dos Médiuns, capítulo 7, item 114. Não. A Gênese, capítulo 11, e o Livro dos Espíritos, questão 401. Então, por exemplo, se a gente tem um pesadelo e a gente acorda desse pesadelo, dá graças a Deus que a gente está aqui encarnado na Terra e que a gente pode acordar. Porque se nossa vibração estiver baixa, se a gente estiver fazendo muita escolha errada, depois que a gente morrer, a gente vai para esse lugar onde estava o nosso pesadelo. Então, aqui a gente pode acordar e despertar para outra realidade. Mas trata de elevar moralmente, porque depois que morrer, provavelmente a gente vai para o local onde a gente tem afinidade. Se durante o sono, a gente está tendo afinidade de locais pesados, é para lá que a gente vai depois que a gente desencarna. É uma coisa muito doida que acontece comigo, isso aqui eu fico apavorada. Os espíritos já falaram, não é para eu ter medo, mas aqui em casa, quando eu sou a última a dormir, quando eu durmo, aí tem hora que eu estou aqui, eu gosto de fazer uma oração antes de dormir, e eu sempre coloco o nome dos meus filhos. Às vezes eu sinto eles aqui do meu lado, e falo, ai meu Deus do céu, e aí eu começo a sentir o que eles estão sentindo. E é muito doido isso, eu acordada e eu sentindo a presença deles, eles aqui emancipados em espírito, do meu lado, fazendo oração comigo. Já teve dia de eu querer fazer o evangelho, eu pedi meu anjo da guarda para conversar com o anjo da guarda do meu filho, para que ele participasse do evangelho comigo. Eu queria que ele tivesse acesso. Ele ia sair para uma festa, do nada, botaram ele para dormir. Ele dormiu, eu faço evangelho aqui em casa de 9h30 até 10h30, mais ou menos.
Ele dormiu, estava pronto para sair, deitou na cama e dormiu. Ele acordou assim que acabou o evangelho. Estava lá participando do evangelho comigo, em espírito. Então, quando a nossa alma se emancipa, a gente pode ir para vários lugares. E por isso que quando a criança está dormindo e a gente conversa com ela, o espírito dela escuta. A gente está conversando com o espírito dela. Quando a gente está encarnado, é que a nossa personalidade é mais forte. Mas quando está dormindo, a gente conversa com o espírito. E é uma coisa uma prática muito bacana de fazer com as pessoas quando elas estão dormindo, quando elas estão em coma. Elas escutam tudo, tudinho que a gente fala. Só o corpo físico está inerte, mas o espírito, ele não para nunca. Essa liberdade é recordada na forma de sonhos, dos quais guarda lembranças mais ou menos intensas. Quando o espírito retorna ao corpo físico, lembra-se do que fez e com quem esteve quando se encontrava emancipado. Mesmo as pessoas que dizem não sonhar, sonham. Apenas não se recordam, pois o sonho, entende hoje a ciência, é uma necessidade tão vital ao ser humano como o ar que ele respira. A gente precisa do sono para poder descansar a mente. O nosso corpo está aqui, por exemplo, a gente acha que está prestando atenção só naquilo que a gente está focalizando a nossa atenção. Mas não, se você está passando na rua, toda a sua visão periférica, o seu cérebro vai armazenando registro de todos os carros que passam por você, de todos os rostos que passam por você, mesmo que a sua atenção não esteja focalizando, o cérebro guarda tudo. E o sono vem que faz uma faxina dessas informações desnecessárias. Por que hoje em dia tem tanta gente estressada? Porque a gente é bombardeado com informação. Tem acesso de informação o tempo inteiro, internet super estimulado o tempo todo, esses videozinhos de 30 segundos, muda o estímulo a cada momento, nós somos extremamente super estimulados. E aí o nosso cérebro não consegue fazer essa faxina de deletar informações desnecessárias, e aí acaba sobrecarregando. Augusto Cury fala, síndrome do pensamento acelerado. A maior parte das pessoas tem isso hoje em dia. É muita informação, até para o nosso cérebro, que é milhões de vezes mais, um processador muito mais potente do que o melhor computador que existe, mas é muita informação, e bombardeado desde cedo, né, desde criança, da hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir. Por isso meditar é importante, meditar ajuda muito, a gente desliga, a gente para de pensar e deixa e vê o que vem à tona. E, por exemplo, aí as pessoas acham que meditar é ficar sem pensar em nada. Mas quando a gente para de pensar, vem à tona alguns pensamentos que são que teimam em sair. O importante não é falar, ai meu Deus, eu tenho que parar de pensar, é aceitar esses pensamentos, compreendê-los e entender por que eles vieram à tona. Falam muito da gente e a gente começa a se conhecer muito quando a gente medita, porque a gente tem acesso a esses pensamentos que estão no subconsciente, que geralmente a gente não presta atenção neles. O sonho é um recurso divino por excelência, que permite a qualquer pessoa comunicar-se com espíritos encarnados e desencarnados, sobretudo os que lhes são caros, independente do fato de possuir faculdade mediúnica desenvolvida ou não. Todo mundo sonha. Todo mundo tem contato com espíritos enquanto está desencarnado, enquanto está dormindo. É por este meio que os espíritos visitam e convivem com os encarnados. Os espíritos protetores, em particular, muito se utilizam dos recursos do sono e do sonho para auxiliar seus assistidos. Às vezes quer falar alguma coisa com eles, induzem o sono, vai lá, pega ele em espírito, faz um tratamento, dá um passe, então tem uma conversa, prepara ele para o desafio que vai vir. Enquanto está no estado emancipado da alma, o espírito está liberto, os nossos espíritos mentores nos orientam bastante. Ainda que a lembrança das experiências vividas não seja nítida, ensinam os orientadores da codificação. Em geral, guardais a intuição dessas visitas ao despertardes. Como que a gente se sente quando a gente acorda? A gente se sente bem, se sente leve? A gente se sente pesado, cansado? Parece que trabalhou a noite inteira? Muitas vezes essa intuição é a fonte de certas ideias que vos surgem espontaneamente durante o dia, sem que possais explicá-las, e que são exatamente as que adquiristes nessas conversas. Isso está no Livro dos Espíritos, questão 415. Então, a gente está com um problema. Aí a gente vai dormir.
Os espíritos vêm durante a noite e nos orientam. Aí a gente esquece dessa conversa que a gente teve com os nossos mentores. Aí durante o dia do nada vem aquela intuição, faça isso, aí a gente vai, mas a ideia, ela já tinha sido repassada durante a noite, a gente aqui não lembrava. E aí vem em forma de intuição. A intuição é uma mediunidade, é a mediunidade que todos iremos desenvolver no futuro. É a forma mais rudimentar de mediunidade que existe. É através da intuição que os espíritos geralmente conversam conosco. Transmissão oculta do pensamento, transmimento de pensação. Eu tenho direto com as pessoas. A pessoa não lembra. A telepatia, ou transmissão de pensamento, é a comunicação instantânea entre duas pessoas, possibilitando-as compreender-se apenas pela linguagem da mente, mesmo que ambas estejam acordados em estado de vigília. Quantas vezes eu estou do lado de uma pessoa, eu falo a mesma palavra que a pessoa no mesmo instante. Meu filho fica, como? Como que você faz isso? Mas é muito comum. O pensamento, eu falo que o pensamento grita, de tão alto que as pessoas pensam. Trata-se de uma percepção oculta, pois acontece em nível mental. Há entre os espíritos que se encontram uma comunicação de pensamentos que faz com que duas pessoas se vejam e se compreendam sem necessidade dos sinais exteriores da linguagem. Isso está no Livro dos Espíritos, questão 421, no comentário. O que acontece? A gente atrai espíritos afins, semelhantes. Então, a gente pensa, a nossa faixa vibracional vai estar em sintonia com aquelas pessoas que pensam parecida conosco. Então, se tem uma pessoa que está na mesma sintonia que a gente ao nosso redor, a gente vai ter acesso aos pensamentos dela. É a questão que a gente duvida, né? A gente fala, nossa, não, para. Mas quantas vezes nós não falamos em voz alta a mesma palavra que a outra pessoa? Por quê? Sintonia. As duas pessoas estão vibrando na mesma faixa. Por isso que é muito importante manter o pensamento elevado, o sentimento sublimado, para a gente atrair para perto de nós espíritos que estão numa sintonia elevada. Porque se a gente for ficar reclamando, pessimista, com medo, com culpa, com tristeza, a gente vai atrair para perto de nós esses espíritos cheios de vícios também. Esses espíritos que vibram nessa mesma frequência. Isso é dificílimo. E hoje em dia a gente tem medo de tanta coisa, até de pensar coisa ruim a gente tem medo. Porque não pode pensar, porque senão atrai. Então o medo está tomando conta da humanidade. A gente tem que aprender a ser corajoso. Nos florais, a gente trabalha a virtude oposta. Quando a gente tem medo, a gente tem que ter coragem para enfrentar nossos medos. E vamos combinar, os espíritos não podem nos fazer mal. Eles podem nos deixar perturbados, mas nos fazer mal eles não podem, fisicamente não. Eles podem deixar a gente maluco, mas fazer mal fisicamente não. Essa liberdade é recordada na forma de sonhos, dos quais guarda lembranças mais ou menos intensas. Quando o espírito retorna ao corpo físico, lembra-se do que fez e com quem esteve, quando se encontrava emancipado. Mas, mesmo as pessoas que dizem não sonhar, sonham, apenas não se recordam, pois o sonho, entende hoje a ciência, é uma necessidade tão vital ao ser humano como o ar que ele respira. O sonho é um recurso divino por excelência que permite a qualquer pessoa... transmissão. Nossa, me perdoe, gente, estava lá atrás. É por intermédio da telepatia que muitas ideias são difundidas, comentam os instrutores espirituais. Quando dizeis que uma ideia está no ar, fazeis uso de uma figura de linguagem mais exata do que supondes. Cada um contribui sem o suspeitar para propagá-la. Está na questão 419, no comentário. Isso ocorre porque as ideias são captadas por outras mentes que se mantêm em sintonia, tá vendo que eu falei? Visto que o espírito não se acha encerrado no corpo como numa caixa, irradia por todos os lados. Por isso, pode comunicar-se com outros espíritos, mesmo em estado de vigília, embora o faça mais dificilmente. Está na questão 420 do Livro dos Espíritos. Em estado de vigília, a comunicação mental é menos frequente. Então, o que acontece? Aqui na Terra somos 8 bilhões de pessoas. A gente vai vibrar na sintonia. Tem uma pessoa lá na China, está vibrando alto, a gente está vibrando alto, a gente vai estar em contato com essa pessoa, a gente vai estar vibrando na mesma faixa.
Mas a maior parte das pessoas estão desequilibradas, né? Por isso que o mal cola com tanta facilidade, porque a gente abaixa a nossa vibração, a gente entra em contato com a grande maioria das pessoas que estão vibrando baixo. E aí depois é muito difícil sair desse processo mental. E é orar e vigiar, e como já dizia Jesus, vigiar os nossos pensamentos para que a gente não entre numa frequência baixa. Porque se a gente entrar, a gente está entrando em sintonia e a gente vai estar se comunicando mentalmente com todos os espíritos daqui, encarnados e desencarnados aqui na Terra, que estão vibrando uma sintonia baixa. E aí a gente acaba sendo capturado por essa energia densa e pesada. A psicosfera do planeta é muito pesada. Por quê? Porque a média dos habitantes ainda é muito desequilibrada. Então, a gente tem que tentar vibrar acima da média. E eu sou a primeira que escuto. Isso aqui é a orientação, né? Entre a teoria e a prática é o caminho muito longo, mas o importante não é o objetivo, mas é o processo, é a caminhada que a gente faz para conseguir alcançar esse objetivo. E aí a gente vai lançando mão de todos os recursos. Estudar, meditar, frequentar a casa espírita, fazer caridade, reforma íntima, procurar ser melhor em todas as ocasiões, e abrir mão de vícios físicos, abrir mão de vícios morais, e por aí vai. O importante é o processo. A gente não vai conseguir chegar num estado de perfeição nessa vida, mas a caminhada que a gente faz vai depender da nossa boa vontade. Os espíritos falam que a maior parte dos problemas que a gente tem aqui na Terra poderia ser facilmente superados por nós. O que falta mesmo é boa vontade de querer superá-los. Vamos lá. Letargia, catalepsia, mortes aparentes. Sempre faz parte. Os casos de letargia e de catalepsia revelam que o espírito tem consciência de si, mas não podem se comunicar. Está na questão 422 do Livro dos Espíritos. São situações de emancipação da alma consideradas pela medicina como estados patológicos. As causas são variadas, desde as lesões cerebrais, ação de certas substâncias químicas ou grave perturbação psicológica. Para o espiritismo, é um estado anômalo que pode ser induzido por espíritos obsessores ou por um intenso afastamento. Desligamento do perispírito do corpo físico, situação que, se persistir, pode levar à desencarnação. Se afastar o nosso perispírito do nosso corpo físico, pode levar à desencarnação. Os espíritos obsessores, eles se valem muito desse recurso da emancipação da alma para eles atazanarem a nossa vida. Em muitos dos casos psiquiátricos, gente, tem até estudo, se pesquisar no Google, tem estudo científico do pessoal lá de uma faculdade de São Paulo, acho que é Unicamp, não tenho certeza, que eles já conseguem distinguir o que é fenômeno mediúnico e o que é transtorno mental, porque confunde muito. Por exemplo, uma pessoa que é médium, escuta vozes na cabeça, se ela for um psiquiatra que não acredita em Deus, vai falar que é esquizofrenia, mas não é um assédio muito forte. E aí, antigamente, os manicômios eram cheios de médiums que eram incompreendidos, era uma covardia o que fazer com eles. E não tinha recurso, né? Por isso que é tão importante divulgar o espiritismo, divulgar a emancipação, a imortalidade da alma, porque é um caso de saúde pública. Nós somos afetados por espíritos o tempo inteiro. Então, divulgar a doutrina espírita é uma caridade para as pessoas, porque muita gente é atormentada por causa disso. Toma remédios fortíssimos, não sou contra remédio, não. Eu estou num estado que está despertando a minha mediunidade, o meu desequilíbrio já foi para o corpo físico, eu tomo remédio controlado. Porque desequilibra toda a nossa parte endócrina, todos os nossos hormônios. Mas ter conhecimento de si mesmo, educar a própria mediunidade e procurar estar perto de espíritos mais iluminados é fundamental. E é uma questão de saúde pública. Muitas das pessoas que estão diagnosticadas aí com problemas mentais não precisariam, a questão é muito mais mediúnica. Em muitos casos ainda não instalou no corpo físico, bastava uma educação mediúnica que a pessoa encontraria o caminho dela. Mas ainda, infelizmente, existe muito preconceito. Nós vamos derrubar, se Deus quiser, pelo bem das pessoas que passam por isso.
pessoas que são induzidas a vício, a bebida, a drogas, a cigarro. Ninguém fuma sozinho, ninguém bebe sozinho, ninguém usa droga sozinho. Quando a pessoa é promíscua, ninguém faz sexo sozinho. Geralmente tem espíritos lá, desse espírito de luxúria que se aproveitam das pessoas. Então, é uma questão de saúde pública, divulgar a doutrina espírita, divulgar o assédio que os espíritos fazem em cima de nós encarnados. Na letargia, a pessoa encontra-se em uma condição de torpor ou de lentidão funcional. Tem Clayton Thomas, Dicionário Médico e Enciclopédia Taber, página 1019. A imobilidade generalizada e o sono letárgico que pode conduzir à morte, outras vezes não há sono propriamente dito, ainda que não ocorra qualquer resposta muscular. Nessas condições, o indivíduo sabe o que está passando, pode sofrer seus efeitos, mas é incapaz de exercer suficiente força de vontade para a promoção de uma força muscular. Tá? Nesse Thomas Clayton também. Perseguidores implacáveis podem induzir o encarnado ao estágio letárgico. Na catalepsia, ocorre diminuição generalizada da resposta, reatividade, que se caracteriza comumente por um estado similar ao transe. Médicos e enfermeiras devem ter em mente que, mesmo com o paciente em transe, as conversas podem ser ouvidas, ensinam os postulados médicos. O mais comum na catalepsia é que apenas uma parte do corpo se mantenha imóvel, então só a perna, só o braço, a pessoa não tem força. E é um estado de um transe induzido pelos espíritos obsessores. Gente, eles fazem miséria com a gente aqui na Terra. E é tudo controlado pela mente. Fisicamente, eles não podem fazer nada com a gente, mas eles controlam a nossa mente. Eles vão nos nossos centros de força, eles poluem, eles usam todas as nossas fraquezas contra nós. Qual que é o remédio? Elevação moral, elevação moral, elevação moral. Estudar, fazer caridade, amar o próximo como a ti mesmo e a Deus acima de todas as coisas. E essas coisinhas aí que todo mundo já sabe que é falado e refalado para nós há mais de 2000 anos e que é muito difícil colocar em prática, né? A letargia, a catalepsia, tem o mesmo princípio, que é a perda momentânea da sensibilidade e do movimento, por uma causa fisiológica ainda não explicada. Diferem uma da outra pelo fato de que, na letargia, a suspensão das forças vitais é geral e dá ao corpo todas as aparências da morte. Na catalepsia, ela é localizada e pode afetar uma parte mais ou menos extensa do corpo, de modo a deixar a inteligência livre para se manifestar, o que não permite confundi-la com a morte. A letargia é sempre natural, tem origem em causa fisiológica ou intoxicação química. A catalepsia, em certas ocasiões, é espontânea, mas pode ser provocada e desfeita artificialmente pela ação magnética, ou passe. 180, tá? É o Livro dos Espíritos, questão 424, comentário. Considerando-se que ambas as condições, a paralisia total ou parcial, a morte apresenta um quadro que popularmente foi alcunhado de morte aparente. Agora o outro, sonambulismo. É um estado de independência da alma mais completo que no sonho, estado em que as suas faculdades ficam mais desenvolvidas. A alma tem percepções de que não dispõe no sonho, que é um estado de sonambulismo imperfeito. O Livro dos Espíritos, questão 425. Essa situação é relativamente comum nos médiuns psicofônicos da fala e psicógrafos, mensagem psicografada, que em geral apresentam algum grau de sonambulismo. Então, eles estão conscientes, mas eles não perdem toda a consciência. Eles estão conscientes do que está acontecendo, mas eles estão em estado emancipado da alma. No sonambulismo, a alma se transporta ao local dos acontecimentos, mas pode também presenciá-los à distância, como se estivesse vendo uma projeção. Pode falar com exatidão de coisas que, a rigor, ignora no estado de vigília, ou até mesmo de assuntos que estão acima de sua capacidade. Vê outros espíritos e pode receber instruções deles. Quando isso acontece, o encarnado atua como espírito emancipado,
é um fenômeno anímico. E como médium, transmite informações dos espíritos. Então, ele se emancipa, ele vai lá no outro local, ele vê o que está acontecendo, animismo. Se ele recebe informação de outro espírito, mediunidade. Mas o espírito pode se emancipar e ir para outros locais. Às vezes a pessoa está aqui, a outra pessoa morreu, a pessoa sabe na hora que a outra pessoa morreu. Por quê? Ou ela foi lá, ou então ela tem a capacidade de se projetar à distância e ver o que está acontecendo lá. Nessas condições, o sonâmbulo perde momentaneamente contato com a realidade aparente, externa e da vida de relação, vivendo a vida do espírito enquanto o corpo permanece inerte, situado entre a vigília e o sono. Mas todo sonâmbulo está tendo um estado mediúnico, de transe mediúnico? Não. Mas uma das manifestações da mediunidade é o sonambulismo. Mas nem todo sonâmbulo está em transe mediúnico, deixar isso bem claro. Facilmente, portanto, se compreende porque os sonâmbulos não se recordam do que se passou no estado sonambúlico e porque os sonhos, cuja lembrança conservam, na maioria das vezes já não tem sentido. Está em Allan Kardec, o Livro dos Espíritos, questão 425, comentário. Outra coisa, no estado de emancipação da alma, dupla vista, conhecida também como a segunda vista ou a vista da alma, está na questão 455 do Livro dos Espíritos. A emancipação da alma se manifesta, às vezes, no estado de vigília e produz o fenômeno conhecido pelo nome de segunda vista, que dá aos que a possuem a faculdade de ver, ouvir e sentir além dos limites dos nossos sentidos. Vem, por assim dizer, através da vista ordinária e como por uma espécie de miragem. No momento em que o fenômeno da segunda vista se produz, o estado físico do indivíduo é sensivelmente modificado. O olho tem algo de vago, ele fita sem ver. Toda a sua fisionomia reflete uma espécie de exaltação. Para quem desfruta de tal faculdade, ela parece tão natural como a de ver. A pessoa está acordada e ela começa a ver outras coisas que estão além dela. Êxtase, outra forma de emancipação da alma. O êxtase é um sonambulismo mais apurado. A alma do estático é ainda mais independente. Está na questão 439 do Livro dos Espíritos. O êxtase é um tipo de sonambulismo no qual a alma visita os mundos ou dimensões superiores da vida. Ai, que lindo, vai para um lugar bonito. Ambas as manifestações anímicas são definidas em O Livro dos Médiuns como variedade do fenômeno das manifestações visuais, e por mais maravilhosos que possam parecer à primeira vista, facilmente se reconhecerá que não estão fora dos fenômenos naturais. Está no Livro dos Médiuns, capítulo 7, item 114. Na bicorporeidade, o encarnado desliga-se parcialmente do seu corpo físico, e enquanto este permanece adormecido em um local, o espírito se desloca no espaço, tornando-se visível em outra localidade, às vezes muito distante de onde está seu corpo. Sabe com quem aconteceu isso? Jesus, tem relatos que ele estava na Galileia e ao mesmo tempo ele estava no Egito. Tem vários relatos que Jesus estava em dois locais ao mesmo tempo. É isso, bicorporeidade. O espírito se desloca no espaço, tornando-se visível em outra localidade, às vezes muito distante de onde está seu corpo. A visibilidade pode ser rápida e fugaz, ou nítida e prolongada. Esse tipo de emancipação da alma é muito comum quando se aproxima a hora da desencarnação. O espírito sente necessidade de ir ao encontro de entes queridos para despedir-se. Olha, essa eu não sabia. Entre nós, no Brasil, são notáveis as histórias de bicorporeidade do estimado espírita e educador mineiro Eurípides Barçanufo, 1880-1918. Depois eu vou ler um livro dele aqui para vocês, maravilhoso. Espírito elevadíssimo, de alta escola, que pisou aqui na Terra. Que ao sair do corpo tornava-se tangível a outros encarnados para auxiliá-los em suas múltiplas necessidades. Em geral, as pessoas assistidas desconheciam o fato de que se tratava da visita de um espírito encarnado materializado, cujo corpo físico encontrava-se adormecido no leito de sua casa, em Sacramento, Minas Gerais, onde Eurípides residia. Eurípides era um espírito tão elevado que Jesus pessoalmente pediu para ele vir cá e fazer a missão que ele fez. É um espírito, sim, de alta escola. Vários e vários missionários já passaram pela Terra, já deixaram seus exemplos. Talvez eles não sejam tão conhecidos assim pela grande maioria,
mas sempre tem espíritos iluminados entre nós, para nos dar a lição do exemplo do amor, do amor, da renúncia, do caminho que Jesus ensinou. A gente nunca está desamparado, a gente nunca está sem exemplos. É porque a gente presta mais atenção nas coisas erradas, né? No mal, mas sempre tem exemplos ao nosso redor. O desdobramento espiritual leve, isso é, sem tangibilidade, ocorre com relativa frequência nas reuniões mediúnicas usuais da casa espírita, sobretudo entre os médiuns videntes e psicofônicos. Às vezes o encarnado se desloca até o local onde um acontecimento está ocorrendo ou se posiciona ao lado do espírito comunicante, fornecendo mais tarde detalhes do que percebeu no ambiente espiritual da reunião ou fora desta. Em outras situações mais comuns, o encarnado sai do corpo e assiste a uma projeção de acontecimentos ou fatos, transmitidos em uma tela muito semelhante à utilizada nas projeções de multimídia ou de cinema. Esta última possibilidade se revela importante para melhor compreender o sofrimento do espírito comunicante e auxiliá-lo adequadamente ao acompanhar ações cometidas por ele no passado e que agora se refletem no presente. Não, e é engraçado esse negócio, porque os livros que o Chico Xavier escreveu, 1940, 1950, 60, 70, 80, não tinha a tecnologia que a gente tem hoje. Quando a gente pega um livro do Chico e vê eles falando que eles estavam vendo numa tela líquida, ele falava que dava para sentir até o cheiro. A gente imagina essas televisões de hoje, fininha, uma tela de um celular, mas naquela época não existia, nem televisão se bobear existia. E o Chico já trazia notícia desses aparelhos, desses equipamentos existentes no mundo espiritual. Na transfiguração, acontece um fenômeno inusitado e muito raro. Consiste na mudança de um aspecto de um corpo vivo. Está no Livro dos Médiuns, capítulo 7. Em outras palavras, a aparência e a expressão fisionômica do encarnado mudam repentinamente, adquirindo outras características. Por exemplo, um ocidental típico pode, sob efeito da transfiguração, apresentar-se com a aparência de um oriental. Ou um jovem pode modificar a expressão fisionômica e corporal, assemelhando-se a um idoso. O melhor e maior exemplo de transfiguração de que temos notícia foi a de Jesus, ocorrida no Monte Tabor, na qual o rosto e as vestes do Senhor resplandeceram como o sol. Esse fenômeno foi amplamente anunciado por Mateus, no capítulo 17, versículo 1 a 9, em Marcos, no capítulo 9, versículo 2 a 8, em Lucas, no capítulo 9, versículo 28 a 36, e por Pedro, em sua segunda epístola, 2 Pedro, capítulo 1 a 16 a 18, versículo 16 a 18. Então, assim, foi uma coisa que chamou tanta atenção que todos eles falaram dessa transfiguração de Jesus, do rosto se transformar no sol. Imagina a luz que Jesus não tinha. Os itens 115 a 133 do capítulo 7 de O Livro dos Médiuns fornecem maiores informações a respeito da bicorporeidade e da transfiguração. Uma excelente obra de referência sobre a bicorporeidade é Antônio de Pádua, publicada pela FEB. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Eu aprendo muito aqui. Quando eu vou lendo em voz alta, eu vou refletindo, eu vou comentando. Mas deixa o que vocês aprenderam aí nos comentários, vamos aprender juntos. Eu fiz o estudo hoje do capítulo Emancipação da Alma, do livro Mediunidade, Estudo e Prática, programa 1. Então, vamos seguir em frente, aprendendo cada vez mais. Obrigado por terem estado até aqui. Muito obrigado mesmo. Um beijo. Fiquem com Deus, amo vocês.